Amarelinho. Boa tarde. Estamos começando mais um Rádio Web Filosofia na PUC Paraná, né? Eu sou o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca e vou passar a palavra e a canção para o professor Abel. Ele vai cantar a canção Roda Viva do Chico Buarque. Depois a gente conversa. Uma das belas canções dos anos 70. Ele faz uma crítica às formas ideológicas do país naquele momento. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino manda, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua canta, mas eis que chega roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar, mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Que beleza, professor Abel. Roda Viva, né? É uma canção. Ela é, ao mesmo tempo, um símbolo de liberdade, né? É uma angústia, ela é uma série de, digamos assim, de problemas, uma série de... até, vamos dizer assim, um imaginário utópico, né? De uma série de possibilidades que estão implícitas na letra da canção também. Há uma certa desesperança com relação à situação presente daquela época, né? E eu acho que é importante a gente começar com um tipo de canção como essa, porque como a gente vê nessas manifestações atuais, né, enfim, as pessoas pedindo uma série de coisas, e às vezes o que as pessoas reivindicam é algo assim, né, eu prefiro
né, morrer torturado por um militar da ditadura do que morrer na fila do INSS. Tinha uma mulher com cartaz assim, né? Sendo que ela não parece ser propriamente uma mulher que fica na fila do INSS, né? Sabe, essas coisas assim das fantasias atuais que estão aí nas mentes, né? E as pessoas, por outro lado, ficam se deixando, de certo modo, engambelar por um momento, né, onde o poder executivo está um pouco enfraquecido, por uma, digamos assim, uma onipresente pressão, né, de um partido isolado para fazer uma determinada reforma política que provavelmente vai nos jogar numa condição de década de 20 do século passado de novo. Né? Porque o modelo deles é pré-revolução de 30, o modelo que eles estão pensando em implantar. Eu não sei o que vocês conversaram aqui da outra vez, né? As pessoas que estão presentes conversaram, porque eu, francamente, eu pedi a cópia do programa, me foi enviado, mas assim, por conta de diversas situações ontem à noite, eu não consegui ouvir. Então, eu praticamente estou aqui numa condição de entrevistar você sobre o que, afinal de contas, aconteceu no último programa. Eu e o público que não pôde ouvir. Né? Vai aparecer gravado no blog, daí todo mundo pode ouvir numa boa, né? Mas assim, seria interessante, né? Dar um certo resumo. Johnny, boa tarde. Estou vendo que você está querendo falar alguma coisa. Não. Não, só uma passagem rápida, pelo que a gente falou semana passada, mas a gente entrou no assunto da reforma política, né? Falamos um pouco sobre ele, é um assunto que gera muita discussão, então a gente não chegou a concluir nada, não chegamos, né? Mas a gente já entrou no assunto da reforma política. E hoje estamos aqui para continuar ele, né? Só dar boa tarde a todos, né? Boa tarde ao professor Abel, ao professor Irineu. Vocês querem se dirigir ao público aqui com boa tarde? Boa tarde, Johnny. Boa tarde, Abel. Boa tarde, amigos. Somente quero recuperar um pouquinho aí a respeito da canção que o Abel nos brindou no início do programa. Recuperando uma definição de arte de uma pensadora americana, Suzanne Langer, que ela define a arte assim, como a prática de criar formas perceptíveis, expressivas do sentimento humano. Então essa canção vem retratar muito bem o que a pensadora americana define a arte, porque a arte é uma expressão do sentimento humano. E o professor Eduardo frisou muito bem que essa expressão do sentimento que o artista deposita na canção, na arte, ela pode despertar diversas emoções na pessoa que está recebendo aquela arte, né? Ele frisou bem o sentimento de angústia, de dúvida, de reflexão, né? E a arte tem essa função, e mesmo nesse momento político que nós estamos vivendo, a arte, a música, assim como a charge, a pintura, a dança, o teatro também pode e deve ser, né, um grande veículo que possibilite a reflexão, a percepção, bem melhor do que alguns tipos de arte que infelizmente nós vemos e às vezes somos obrigados a ver e ouvir, né? Então seria a minha primeira participação. Obrigado. E pensar que aquilo que sobra da ditadura é exatamente a reflexão que a música proporcionou, né? Aqueles professores revolucionários, né? Que a partir de sua arte reclamou, né? Passa a reclamar de uma situação de calar a boca, né? E é na arte, na transcendência, né? Na possibilidade de recuperar espiritualidades que nós podemos contar essa história, assim, dizer que valeu, né, a resistência, né? E realmente, quando a gente escuta em alguns veículos, né, pelas manifestações, essa ideia, né, o nosso tempo da ditadura, se fosse a ditadura, né? É como se essas pessoas não conhecessem a história do Brasil, né? Então a música teve uma função primordial aí para compreendermos esse momento para nós hoje, né? O que foi essa ditadura. Só ligando com o que você falou, nós temos muito ao reclamar dos veículos de comunicação e tal. Esses dias eu ouvi
Vi e ouvi um comentário de uma jornalista que eu achei muito interessante, que ela mostrou lá as pessoas pedindo pela volta da ditadura, ela falou somente para frisar. Se estivéssemos na época da ditadura, eles não estariam manifestando. Né? Eles não estariam fazendo o que eles estão fazendo agora. Boa tarde, professor Eduardo, professor Abel, Johnny. Boa tarde, professor Irineu. Só recapitulando, né, que nós tratamos aqui na quarta-feira passada, um ponto importante que eu citei, e que inclusive fiz uma pergunta para o Nilson, que estava aqui com a gente, foi sobre a cultura. Né, que não está, um assunto que não está solto, não está livre da questão política, porque influencia muito, e tanto a cultura e a arte sempre devem andar junto, né? A educação está aí para fazer com que isso cresça, fazer com que mais artistas possam surgir, fazer com que a cultura seja enriquecida, e em questão de política, o assunto principal é que a gente possa caminhar para frente, né? Como domingo, por exemplo, todo mundo que quis foi na rua protestar contra o sistema que está aí, e outros pediram o retorno da ditadura. Eu posso concordar em muitas coisas, que atualmente a gente não está bem, mas se a gente estudar um pouquinho mais, vai ver que a ditadura não seria melhor que isso. Então, a ditadura não foi boa. O que nós temos hoje não está ótimo, não está bom, não está perfeito, mas a gente tem que ir para frente, temos que ver coisas novas, e a reforma política é uma das coisas novas que a gente vai estar vendo, né, e estamos tratando, e é sobre isso que vamos falar hoje. Então, é um prazer estar aqui e poder contribuir e também aprender coisas novas sobre a reforma política, sobre o momento atual da cultura brasileira, da educação e da questão política. Obrigado, Flávio. Queria frisar que o centro da nossa atenção no último programa, dia 8/4, foi... Começamos com uma canção, O Meu País, de Zé Ramalho, onde ele dizia no início: tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos, e uma elite sem Deus é quem domina. As elites que não têm Deus, né? Claro, não todas as elites. Que permite um estupro em cada esquina e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa a cerviz e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. E aí centramos ali a questão do financiamento de campanha, né? E a discussão no Congresso sobre o voto distrital, se o financiamento deve ser por empresa ou financiamento público, e o tema da terceirização, né? Que nesse momento está havendo manifestações em todo o país, as centrais sindicais estão se manifestando, porque é a precarização do trabalho. É como se voltássemos a um trabalho escravo, né? Situações análogas de trabalho escravo que já vivenciamos aqui em Almirante Tamandaré e Colombo. Pessoas que vivem em condições análogas ao trabalho escravo, que a gente vai abordar isso com mais profundidade em outros programas. Nós temos aqui duas participações. É tão bom, né, fazer um programa ao vivo, porque já começa o pessoal a se articular, né? Começando com o comentário da Suzane Walker, né, ela pergunta, né, por que nós não temos voto distrital e se isso está na pauta, né? Eu diria que sim, até vou fazer um comentário, né? Esse voto distrital, né, ele se opõe ao sistema proporcional. E assim o país é dividido em distritos, sendo eleito o candidato mais votado de cada distrito. Esse sistema, né, na opinião de muitas pessoas, ele capta mal a vontade dos eleitores e reduz drasticamente a representação das minorias. E esse problema da representação das minorias, né, quer dizer, você trabalhar só com as maiorias, é muito complicado no Brasil devido à nossa tradição de esmagar as minorias, né? Nós estávamos comentando aqui, antes do programa, o que aconteceu, né, com uma antiga maioria que virou minoria, que é são as nações indígenas, né?
que hoje em dia não tem espaço, né, são vilipendiados de todas as formas, e dentro desse sistema provavelmente não encontrarão, quer dizer, encontrarão ainda menos voz do que encontram hoje. E isso está, sim, em pauta no projeto de lei do Cunha do PMDB. Né? Essa é uma das propostas do PMDB. Então, né, na verdade, há uma discussão sobre isso, né, o valor do voto distrital, quer dizer, você observar as coisas a partir de vamos dizer, setorizar bem, né, a participação das pessoas, ou as contraindicações disso também. Né? Diga, professor. O ponto positivo aqui do voto distrital, segundo quem o defende, é de que iria baratear, né, as campanhas, né, e criar um vínculo com o eleitor. Ele dá um exemplo aqui. São Paulo, que tem 70 cadeiras na Câmara, seria dividido em 10 grandes regiões, com 7 vagas cada uma. Esse é o próprio texto do PMDB, né? Exatamente. Em vez de sair igual a um maluco disputando 34 milhões de votos do estado inteiro, o candidato vai focar em 3,4 milhões em média. Baratearia a campanha e criaria vínculo com o eleitor. Né? Ele não teria que conquistar 34 milhões, mas apenas 3,4. Isso o pestana, né? E há também uma outra linha nesse voto distrital, que é o distrital misto, né? Em que os candidatos são eleitos conforme a proporção na respectiva região. Mas ainda falta alinhar o pensamento de todos. Né? E aí... a questão é saber, né, como é que isso se mistura com o financiamento privado de campanha, né? Que é muito estranho, né? E o grande barato aqui no texto, que faz a ponte, é assim, cada partido está disputando... Cada deputado tem uma reforma na sua cabeça. Se formos com esse espírito, não vamos sair do lugar. Né? Isso é entrevista, né? É entrevista. Eu li essa também. Eu posso citar aqui o Gustavo Guimarães. Ele sugere que a gente convide, e até não é uma má ideia a gente tentar fazer alguma coisa do gênero, convidar o Marlon Reis para falar aqui na PUC Paraná, em Curitiba, né? Porque o Marlon Reis, né, e aqui eu pedi para o Gustavo fazer um comentário, e ele comentou assim: o Marlon é o idealizador da ficha limpa e um dos articuladores da reforma política democrática e eleições limpas. Existe uma proposta, né, uma proposta de reforma política democrática, chamada assim, né, da qual participa a OAB e outras organizações não governamentais e sindicatos, uma miríade de associações, enfim, e que promoveram, né, um projeto de reforma política. Até estou com ele aqui aberto, e onde eles, inclusive, se deram ao trabalho de explicar as outras propostas que existem e a visão deles a respeito. Então se chama Projeto de Iniciativa Popular de Reforma Política Democrática e Eleições Limpas por um sistema político identificado com as reivindicações do povo. Esse Marlon Reis é um sujeito extremamente curioso. Deixa eu só terminar de ler, porque senão diz respeito ao Gustavo também. O Marlon é idealizador da ficha limpa e um dos articuladores da Reforma Política Democrática e Eleições Limpas. Juiz de Imperatriz no Maranhão. Acho que vale a pena convidá-lo para debater. Esse senhor é curioso, né? Ele é um juiz lá de... Alguém conhece a Imperatriz do Maranhão? Eu conheço. Então, Maranhão. mas assim, né? Curiosamente, né? Não necessariamente você conheceria, né? Exato. Então, isso mostra, né, o quanto a iniciativa de um único ser humano pode se tornar relevante numa discussão política e para, de certo modo, pelo menos contrabalançar, né, essa grande onda do PMDB atual, né? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Suzane. Principalmente sendo do Maranhão, né? Nós sabemos que é um dos estados onde o coronelismo é muito mais exacerbado, né? Muito mais tradicional. Curiosamente, me assustou, né? Na primeira eleição do ex-presidente Lula, a quantidade de votos que o Maranhão e Piauí deram ao PT, transvestido de PMDB, né? Então o Wellington Dias, na ocasião, no estado, governador do estado do Piauí, naquele mesmo ano do Lula, eu disse, tem alguma coisa errada aí, não está funcionando, porque são ideologias completamente distintas
E como agora o PT faz alianças com o PMDB, né? Porque historicamente não bate, né? É como misturar água e vinho, sei lá, completamente antagônicos, né? E eu tinha razão. Realmente o Wellington Dias ficou de mãos atadas. Quem estava governando era o PMDB. Como nesse momento, assim está o PMDB, né? Tomando as rédeas da situação. Então, continuando a respeito da semana passada, continuo extremamente curioso. O que o Nilson colaborou aqui, o aluno que apareceu na última vez que você estava comentando antes? Olá, professor, de novo. Então, agora você vai ter que me dizer. O Nilson, ele entrou, nós estávamos numa discussão, ele conhece muito de política, então ele entrou em várias questões dessa reforma política, e a questão, enfim, que ele colocou é da reforma política desse, que eles estão querendo fazer um plebiscito, né? Que o pessoal, aqui na PUC até, tem um pessoal que está organizando isso, que eles estão recolhendo, tem que chegar a 1,5 milhões de assinatura para fazer esse plebiscito para essa reforma política. Que seria basicamente 4 pontos aqui que eles colocam, né? Que é a proibição do financiamento de campanha por empresas e a adoção do financiamento democrático de campanha, né? Eleições proporcionais em 2 turnos, paridade de gênero na lista pré-ordenada e fortalecimento dos mecanismos de democracia direta com a participação da sociedade em decisões nacionais importantes. Então, quer dizer, são 4 pontos que nós tiramos praticamente 99% da corrupção, né, que hoje acontece pelas eleições, né? Porque se você coloca o povo para decidir os pontos importantes, né, como vamos privatizar ou não a Petrobras, vamos fazer isso ou não, que é a grande questão hoje, né, que também que tá em debate, todo mundo, enfim, que nós temos que debater também. Então esse foi um dos grandes pontos importantes, porque de dizer para o povo que está, para a sociedade que está acontecendo isso, né, para a gente agir de alguma forma. Tem aqui uma estatística da OAB, baseada em entrevistas. Eu cito apenas o documento, tá? Que faz parte desse documento da reforma política idealizada pelo Marlon Reis do Ficha Limpa, e enfim, que encampou todo, inclusive deve se tratar da mesma coisa, o que você está falando, porque o discurso é semelhante, mas diz assim, olha, dentre os entrevistados, né, pela OAB, a fonte é a OAB, 85% das pessoas entrevistadas é a favor da reforma política. 78% são contra o financiamento de campanha por empresas. 90%, é difícil obter 90% de qualquer coisa nesse mundo, né, quando você abrange, né, a favor da punição mais rigorosa ao Caixa 2, ou seja, aqui a gente já tem um cenário, né, da atualidade bastante marcante. 56% são a favor de eleição baseada em propostas e listas de candidatos, que é realmente uma coisa que faz muita falta, né? Porque à medida em que a gente coloca a campanha como uma questão midiática, como uma questão de você ter um pequeno tempo em televisão, aparece algo assim: eu sou Eduardo Ribeiro da Fonseca, vote em mim, né? Uma coisa assim que não... praticamente o conteúdo próximo de zero. O único conteúdo lá é o meu nome, né? E, ou sei lá, imagem, um slogan qualquer, como várias frases de efeito, que às vezes pegam, e o sujeito tem 1,5 milhão de votos, daí vira, pelo sistema atual, um puxador de voto, né? Leva com ele pessoas que têm 45 votos, 115 votos, e de repente o cara é deputado federal com 150 votos.
ou seja, a família dele o conduziu, os amigos imediatos né, o conduziram para uma cadeira no Congresso Nacional, né, uma coisa absurda. E 92% são a favor de projeto de lei de reforma política de iniciativa popular. Só para corroborar o que você falou. Então, então assim, nós temos 90% do povo querendo isso, né? Tá todo mundo falando disso. A grande parte tá opinando pela parte boa, que é essa reforma política. Mas a questão é, por que não fazer? Quem que tá barrando isso, né? Essa que é a questão. Além dos elementos que os colegas já trouxeram, queria trazer mais uma questão que esses dias, até em sala de aula, o pessoal comentou a respeito disso, é que nós sabemos que, basicamente, para todas as funções se exige um mínimo de formação, um mínimo de escolaridade, né, para desempenhar sua função. Né? E, no caso, para o quadro mais nobre, que eu entendo, da nossa sociedade, que é os nossos governantes, né, que acho que é a cereja do bolo, é o que existe de mais nobre, que é o que estão comandando, aqueles que vão elaborar as leis, que, por conseguinte, irá reger as nossas funções, as nossas profissões. Qual é a exigência mínima necessária, né, para essas pessoas? Né? Não estou aqui também defendendo a tese positivista de que o intelectualismo e tal, que uma pessoa que não tenha faculdade ou ensino institucionalizado não seja capaz de dirigir. Mas acho que seria também uma questão interessante a se levantar-se. Não sei o que os colegas pensam a respeito disso, de uma espécie de formação mínima, ou alguma espécie de curso ou formação, não sei o que os colegas pensam a respeito dessa temática. Eu gostaria de comentar a respeito dessa questão que o professor Enio acaba de citar, que realmente é uma questão muito interessante, e o único problema que eu imagino ter é que, como é democrático, né, qualquer pessoa que seja natural do país teria o direito de concorrer. Então fica contraditório, porque a regra diz que se você é brasileiro, você pode concorrer. Não exige escolaridade. Agora, poderia agregar realmente, e seria ótimo, eu acredito. Por questões porque o conhecimento conduz um pouco mais para a liberdade. Porque quando a gente conhece, a gente aceita melhor as coisas. Então, acho que as duas coisas juntas seria importantíssimo, ainda mais no momento atual que a gente está, querendo reforma política e política de qualidade. Né? Porque se a gente reformar e continuar colocando lá pessoas que não são de uma boa tendência, que não têm boas ideias, ou que não sejam liberais, que aceitem a diferença, que queiram que o país cresça como um todo, não é legal. Porque o voto distrital, por exemplo, o professor Eduardo citou, não é, que os índios, por exemplo, já não têm voz, e com o voto distrital, menos ainda. Só que um Estado democrático teria, por essência, que respeitar todas as minorias, que as minorias, no caso, geralmente é o maior número de pessoas. Todas as minorias juntos formam talvez uma maioria. Pois é, então, o voto distrital, eu acho que é necessário que exista, porque ninguém deve ser eleito para representar os ruralistas, o LGBT, os religiosos. Todo mundo que está lá deve querer que o país cresça e que todas as minorias sejam aceitas. Então, independente de como foi eleito, ou por quem foi eleito, você tem que aceitar as diferenças, você tem que querer que o país cresça, que o país receba mais educação, mais dinheiro, e que tenha parcerias também com outros países. E sobre o financiamento público, eu vi uma advogada outro dia no Google+, dizendo que era contra, porque daí o PCdoB e o PT também teriam direito, e nós estaríamos financiando comunistas. Bom, atualmente os empresários financiam os comunistas, financiam todos. Pois é, então... Porque eles querem ganhar em qualquer circunstância. Isso. Tentando pensar o que o professor Irineu aborda,
Desculpe, professor, eu só queria registrar a presença da Rafaela. Rafaela, né, que supostamente, né, no ano passado deveria fazer parte já da nossa comunidade aqui, finalmente chegou e eu estou muito feliz com a sua presença. Rafaela, qual que é o teu sobrenome? Rafaela Cardoso. Diga, professora Abel, perdão. Foi muito feliz no último encontro. Né, assim, deu uma vivacidade, né, trouxe aqui o coração feminino, né, o coração. Imagina, professor. Gênero, né, trouxe ali o gênero, né? Parecia mais aqui um clube do bolinha, né? E tu quebraste isso, né? Foi muito interessante. Obrigado, a tua participação. professor. Que bom. Mas tinha a Cíntia, mas a Cíntia faltou, né? Acontece nos melhores casos. Mas só antes que você apresente ou mencione, o professor Irineu abordava, né? Se é cidadão, para ser eleito tem que ser escolarizado, é porque a nossa Constituição prevê que a cidadania já está implícita em todo aquele que nasce no seu país, né? Mas a desigualdade social é tão grande, tão imensa, que a cidadania é tirada das minorias, né? Ao ponto de ainda termos uma quantidade enorme de analfabetos, né? Então, dizer ali que tem que ser escolarizado seria mais um distanciamento, né, em relação à participação política destas minorias, né. Alguns anos atrás, professor, eu tinha esse pensamento que deveria pelo menos ser graduado para ter essa participação política. Hoje eu já não vejo mais. E o professor cita essa questão do analfabetismo, acho que são dois problemas aí que a gente deve pontuar. Não só o analfabetismo, mas o analfabetismo funcional. Muita gente analfabetizada. Só que o pessoal vai ler o texto. Analfabetizada foi uma boa. Muito Lewis Carroll da sua parte. Não, mas é uma excelente. O inconsciente ele trabalha, né? Muita gente é alfabetizada, então vamos. Analfabetizada. Não, vou corrigir. Não, o que eu queria falar é que muita gente é alfabetizada. Mas acontece que, por exemplo, vai ler um texto e é super analfabeto funcional. Não significa que a pessoa disse aquilo que ela defende aquilo. A gente pode ver, não precisa que nem citar exemplos, né? Num dicionário futuro, o termo analfabetizado vai ser um equivalente de analfabeto funcional. Deveria ser, né? Acho que seria mais lógico. Só para citar um exemplo, então, Rafaela. Um estudante de história, no primeiro período, quando nós estávamos abordando racionalismo e empirismo e as formas dos métodos, né, de alcançar conhecimento, então ele disse que ficou assim surpreso quando ele entrou no ônibus para vir para a faculdade e ali quietinho, né, escutando aquele barulho, né, ouvindo a cidade, o barulho do motor do ônibus. E aí duas senhoras sobem assim, né, e uma faz uma pergunta para a outra assim: comadre, eu nunca sei se o certo é problema ou é problema. Aí a comadre vira para eles assim: comadre, é o seguinte, problema é quando é o seu, problema é quando é com os outros. Esse exemplo é maravilhoso. Um estudante que ficou assim, caracas. Eu tive uma experiência semelhante. Dois problemas, né? Eu estava fazendo uma entrevista com o prefeito de uma cidade do interior do Paraná. Ai, meu Deus, é um prefeito. É um prefeito. Justamente esse problema do analfabeto funcional, né? Ele falou, sabe o que é, Eduardo? O problema, daí imediatamente ele estancou, porque ele percebeu... Você tem dois agora. Não. Daí ele parou e perguntou assim, é problema ou problema? Daí eu falei assim para ele, acho que o senhor está com 3 problemas. E aí ele se tocou e falou problema, ou seja, não é questão de o intelecto funciona, entendeu? É um problema de outra natureza. Que já que a gente está falando disso, professor, acho que, não sei, pode ser que seja um bom exemplo, essa questão do analfabetismo funcional. A exemplo das passeatas que aconteceram nesse domingo. A Carta Capital colocou nas redes sociais um vídeo que eu achei assim, incrível. Eu ria, sem conseguir parar, perguntando sobre a PL 4330, que é a lei de terceirização que vai ser votada hoje, que hoje está rolando muita coisa, muita movimentação em várias cidades do país, aqui em Curitiba também. E foi perguntado para o pessoal
E eles falando que não, é culpa da Dilma, no vídeo eles falando, é culpa da Dilma, eu acho que se ela fizer isso vai ajudar com os comunistas, eu não sei o que. Gente, a pessoa, onde que ela se informa, onde que ela lê o jornal, porque não pode ser que ela entenda assim. Ela pega e adapta o discurso, quer dizer, esses discursos de cartazes e coisas assim, para qualquer situação. Ou seja, já virou um jargão, né? Veja, estourou um cano no meu banheiro. Imediatamente o encanador pode virar para mim e dizer, a culpa é da Dilma. Entende? É simples. E também não é só isso, né, professor? O vídeo, assim, num geral, ele mostra que as pessoas foram para a rua protestar, falar sobre o seu direito à democracia, etc. Mas elas mesmas não estão ligadas no cenário político, não estão se informando do que está acontecendo no cenário político brasileiro. Só a respeito do que a colega falou, é interessante quando você acompanha, ela citou aí vários veículos, como cada veículo filtra e faz uma reportagem de acordo com o seu interesse, né? Se é um veículo de alguém que está a favor das manifestações, obviamente ele vai filtrar, vai entrevistar as pessoas mais capacitadas e vai produzir um material super consciente e super reflexivo. Se há um outro veículo que eventualmente não está a favor das manifestações, ele faz um outro recorte e produz uma imagem bem distinta. Então, até o professor Abel citou a questão do empirismo, do racionalismo, até pensando numa questão filosófica do ponto de vista do conhecimento, né? Como que nós recebemos as informações. Que nem o meu caso, uma vez que eu não participei, né, das manifestações, não sei se alguém participou. Como que eu fico com essa informação apresentada pelos veículos, né? Como filtrar isso aí, né? E pensando na maneira filosófica, aonde está a verdade? Que ponto, né? Então, esse que há, né? Ou se são pontos de vista, ou cada qual faz um recorte, ou tira uma imagem e apresenta aquilo ali como sendo a relação do que aconteceu, né? Isso é um problema mesmo que nós temos. Só que eu queria voltar só um pouquinho na discussão, que era a questão de se o político tem que ser, né, educado, de acordo, enfim, escolarizado, é o termo certo a ser usado. Mas assim, indo para o lado utópico da coisa, eu creio que todo político deveria pelo menos conhecer a história. Né? A história... A Constituição também, né, pelo menos. Não, porque não... Claro que se nós colocarmos assim, o político tem que ser escolarizado, só a elite entraria para a política. Né? Agora, porque daí a gente colocaria lá ensino superior em direito, pronto. Só daí o ensino ia para R$4.000 por mês, só a elite ia fazer e ia ter só política. Então, nós temos que deixar isso aberto, mas mesmo tempo que nós deixamos abertos para todos, né, aí nós temos alguns políticos que não são preparados o suficiente para exercer aquela função. Né? Eu acho assim, não sei, talvez... Eu diria que são 29 anos, né, que a democracia está amadurecendo, né, o pós-ditadura ali. De 85 para cá, eu não sei, é a dúvida cartesiana, né, se realmente estamos num processo de amadurecimento ou apenas de reprodução de ideologias, né, ao bel prazer de quem realmente manda neste país, né. Eu acho que o professor fala assim, eu acho que no caso desse ano, talvez não, professor. Mediante o nosso Congresso Nacional, o nosso Senado, que, né, tem mostrado algumas coisas não muito boas em relação ao povo. A exemplo, terceirização, redução da maioridade penal. Para mim cheira trabalho escravo, eu não consigo... Sim. Não, veja, análogo, né? Essa questão da redução da maioridade penal é de uma estupidez inacreditável, né? Porque, veja, não existe um jurista praticamente hoje no Brasil que acredita que a prisão sirva para a sua finalidade constitucional, que é a reeducação, né, do criminoso. Reeducação do criminoso é uma coisa que tem que ocorrer, na verdade, primeiro como um processo de educação das pessoas. Então, primeiro eduque as pessoas, depois cobre diploma universitário para que elas sejam político, né? Mas as nossas coisas, elas funcionam às avessas. Nós primeiro colocamos uma punição para o menor de idade, que não foi educado,
né? E aí a gente pretende educá-lo numa prisão, né? Que funciona, como todo mundo sabe, né? Quem controla a prisão são os próprios grupos criminosos, né? São as piores condições possíveis para um ser humano viver, do ponto de vista, vamos dizer assim, educativo da palavra. Humano, né? Humano, educativo, seja qual for, né? E você está simplesmente colocando ele mais cedo na universidade do crime, né? Porque ele não está mais apenas junto com outros da idade dele, ele está com os chefes criminosos e tudo mais. Eu queria apenas abrir de novo para o público aqui. O Francisco Ramos está comentando, né, assim: segundo o Luciano Pires, escritor, existe hoje uma coisa que ele chama de zona de indiferença, onde as pessoas, embora tenham consciência do que é certo ou errado, preferem agir de forma neutra. Ele cita como exemplo o garoto que teve o braço arrancado por um tigre quando incomodava o animal. Na situação do garoto, as pessoas sabiam que era perigoso e que o pai devia preveni-lo, mas não tiveram pulso de tomar postura diante da situação e entraram na zona de indiferença. Minhas perguntas são: existe mesmo essa zona de indiferença? E até onde isso pode prejudicar a sociedade? Há algo de ruim em ser 100% politicamente correto e agir com medo do julgamento alheio? Ele coloca 3 questões. Só uma indicação para quem está ouvindo a gente, quer saber mais sobre a questão da maioridade penal. Como eu escrevi no meu Facebook esses dias: Vigiar e Punir, de Michel Foucault, só. Não precisa ler mais nada. Só lendo esse livro você já vai saber mais ou menos como é que funciona o negócio. Agora, se existe uma zona de indiferença, é uma ótima pergunta. Acho que talvez sim, professor. Assim, existe a zona de indiferença e existe também o posicionamento, como a gente estava falando antes, alienado, né? Existem as duas coisas. Ou pode ser que as duas coisas se juntem, né? Se tornam um conjunto e daí acabou, né? E assim, há algo de ruim em ser 100% politicamente correto? É possível isso para começo de conversa, professor Irineu? A primeira questão é essa: se seria possível você alcançar isso? Qual é o parâmetro, né? Qual o parâmetro, ou o que é ser politicamente correto? Aí você já supõe um padrão. Como normalidade, né? Eu sou normal, mas o que é ser normal? Ser normal? Qual o parâmetro, qual o critério para ser politicamente correto, né? Então, já a partir dessas perguntas que nós colocamos, eu acho que já fica algumas boas pistas para reflexões das pessoas. E né? agir com medo do julgamento alheio, ele pergunta. Devemos ou não devemos? Devemos ter medo do julgamento alheio? Depende, né? Como a gente coloca isso. Se a gente coloca isso como responsabilidade com relação ao outro, ou se é meramente uma tendência de você achar que a opinião dos outros é mais importante do que o teu próprio julgamento. Isso pode variar a situação, o local, né? Que inevitavelmente o social acaba, de algum modo ou outro, influenciando as nossas ações, né? Agora seria talvez uma questão de ver qual o nível desse medo, ou em que consiste, né, ou qual a situação, em que meio social, político, mesmo criminal a pessoa está envolvida, né, que você pegar o aspecto concreto, qual a situação que de um modo ou outro nós somos influenciados, né. Agora, se o medo leva a uma atitude de indiferença ou não, aí seria uma boa pergunta, né? Ou mesmo que a pessoa, quando já está indiferente, eu acho que a indiferença já é tomar uma atitude, né? Se ficar indiferente, já é você não envolver-se, né? O medo, eu acho que nós não podemos ser levados pelo medo, né? Eu queria usar um exemplo que foi o Marighella, né? Que o Marighella, na ditadura militar, se ele tivesse medo do que os outros iam achar dele, que ele foi cotado como um comunista, enfim, vários nomes, ele não teria feito nada daquilo que ele fez, que hoje nós vemos o que foi, né? Que foi um grande ato. Então, se nós tivermos medo, ficar com esse medo... Lembrando que quando você for tomar alguma atitude, tem que ser uma atitude pensada, né? Não pode simplesmente, vou sair por aí e pronto, sem medo de nada, né? E tomar atitudes erradas. Então... O medo é um sentimento importante de ser pensado, como o nosso ouvinte coloca, e faz nos pensar realmente, né? Vamos levar essa questão para a gente
pensar se de fato o medo no atual momento ela é importante para dizer... Talvez uma certa prudência. Sim, a pensar assim, quem foi as manifestações ou quem não foi as manifestações, né? E por que não foram, né? Agora, um texto que eu cito também é do Jurandir Freire, né? Um sociólogo carioca, onde ele trabalha a ética democrática e seus inimigos, a violência pública, né? O lado da violência pública, né? O lado privado da violência pública, né? Ele coloca ali a questão, a irresponsabilidade em relação a si e o alinhamento em relação ao outro. Então, em relação nessa questão. Em relação da indiferença, eu penso que é um problema ético e político no Brasil. É a indiferença. A quem interessa a inclusão de gênero? A quem interessa a inclusão racial? A quem interessa as cotas? A quem interessa? Então, somos indiferentes a esses temas porque isso não nos toca, né? Então, as pessoas, realmente, na minha concepção, o problema crucial no Brasil se trata da indiferença. Aí a gente pode abordar com mais propriedade em outros programas. Flávio, eu gostaria de fazer um último comentário, que a gente já está chegando no limite, e nós temos uma grande canção aqui para o professor Abel cantar. Só brevemente citar sobre a pergunta do Francisco, é que se existe a indiferença, né, essa zona de conforto que você simplesmente diz, tudo bem, isso me convém. Então, sobre a minoridade, a redução da minoridade, eu comentei no meu Facebook que era inconstitucional e alguém comentou lá, pare de mimimi, cada um deve assumir seus atos e pronto. Então, ele não sabe onde vai parar a redução da minoridade. Ele nunca entrou no homem penitenciário. Eu entrei no homem penitenciário. Não é. Eventualmente o sujeito entra na penitenciária e daí pensa, bom, talvez não seja mimimi. Pois é uma questão, eu acho que é uma questão de conforto isso. Tudo bem se me convém. Eu já tenho 18, não vou ser preso por isso, por nada, então tudo bem se me convém. Não é essa bem a questão, né? Quer dizer, ele também pode ser preso com 18 anos. Assim, eu queria só finalizar também, lembrei, porque a gente sempre malha a Rede Globo, né, a mídia, mas você percebe que alguns repórteres, eu não sei de que forma eles têm essa liberdade de abordar temas interessantes. Então, só lembrando a quem está ouvindo-nos, de que foi ontem, que pena, foi ontem, a Profissão Repórter, né, que ele abordava a redução da maioridade penal, né. Não tem como a gente compreender uma situação se não for a campo. Então, realmente, esse programa presta um serviço ao momento atual do país. E é aquilo que a gente poderia assim, elogiar também, né? A gente só malha, né? Eu não assisti, mas acho que vale a pena ver se tem na internet, porque pelos comentários que eu ouvi foi muito bom. Foi bem importante mostrar o porquê da não redução. Eles fizeram, acho que, esse comparativo para a redução e a não redução. Eu acho que deve ter sido muito bom. Então, gente, infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente a gente vai ter que interromper. Felizmente a gente continua na semana que vem. Espero. Se não é nada de errado acontecer conosco nesse ínterim. Agora, eu só queria, né, introduzir essa questão. Bicho de Sete Cabeças do Geraldo Azevedo, que Geraldo Azevedo compôs e nunca conseguia gravar em disco. Por quê? Porque toda vez que ele tentava incluir a canção num disco, a ditadura militar ia lá e tesourava a canção do disco. E agora, porque nós vivemos numa democracia, o professor Abel pode cantá-la, fazendo a gentileza. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez, desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez, desapareça, cresça e desapareça.
Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez. Um bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças. Obrigado a todos e até a próxima semana.